bem? Eu me chamo Briane Mourão, sou professora de matemática e aqui a gente está começando a nossa semana com a aula para os nonos anos, não é? Hoje o tema é sobre porcentagem, tá? A gente vai estudar nessas próximas aulas aí como que a gente observa essa noção de porcentagem. Hoje a gente já vai ver alguns cálculos de maneira mais de cabeça, lembrar algumas estratégias para resolver algumas questões e trabalhar com essa primeira visão da ideia de porcentagem, tá certo? Sejam muito bem-vindos à nossa aula. Hoje eu estou substituindo aqui o professor Tiago, que vai aparecer nos emojis me ajudando, tá certo? Então, gente, o formato da nossa aula, por ser digital, possibilita que a gente faça essa interação nesse momento. Você pode assistir a nossa aula agora na TV, ao vivo, mas também depois você pode dar uma olhadinha lá no YouTube através do celular ou do computador, tá certo? O nosso momento de interação vai funcionar através do aplicativo. Hoje quem está aqui me ajudando, uma presença ilustríssima aqui na aula de matemática, é o professor Henrique, de História. Então a gente está vivendo um momento histórico nesse momento, com a presença desse professor massa. Diga aí suas primeiras considerações, professor, seja bem-vindo. Olá, professora Briane. Primeiro, quer dizer que é uma satisfação estar aqui na aula de História, a gente sempre está aprendendo, circulando pela escola, participando das aulas e aprendendo. Então, um abraço para todos vocês que estão acompanhando também nossas aulas, tá certo? Estou aqui no chat, qualquer dúvida ou então qualquer menção, estou aqui para acompanhar, tá bom? Top, esse professor aqui acompanhando a gente, hein, pessoal? Para você poder fazer o acesso aí no aplicativo, a gente vem reforçando todo o comecinho de aula. Vai aparecer aí o QR Code, ó, Devinho, rapidão, colocou aí pra gente, para você fazer o acesso dependendo do sistema, operacional do seu telefone. Então, tem aí o sistema Android, o sistema iOS, você aponta a câmera do seu celular, vai ser direcionado para a lojinha e você faz o download do aplicativo, tá? Login vai ser sua matrícula e a senha sua data do aniversário com 8 dígitos. 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano, tá certo? Para você poder fazer o acesso aí e interagir um pouquinho aqui com a gente, tá bom? Vez ou outra eu volto ali Henrique para ele fazer considerações históricas e matemáticas sobre o nosso conteúdo e de repente se tiver interação no chat ele também comenta com a gente, tá bom? Então, lá no chat você vai poder colocar as suas dúvidas, os seus comentários. Lembra de colocar lá qual que é a escola que você faz parte, Porque aí a gente sinaliza aí e identifica você de que local você fala, tá bom? Lá no YouTube vai ter um repositório, gente. A gente já falou um pouquinho sobre porcentagem em outras aulas. Falamos sobre estatística, inclusive, que trabalha com a maioria das medidas em relação à porcentagem. E daí, a gente tem aulas lá no YouTube que pode te ajudar a entender um pouquinho melhor, caso a gente já pegue o gancho aqui de outro conteúdo, Como a nossa necessidade em matemática é o pré-requisito, então pode ser que a gente esteja começando de um passo mais à frente e aí você precisa revisar. Lá no YouTube você acha esse repositório e consegue aí rever, na verdade, essas aulas anteriores, tá certo? Então, vamos lá, Tiago já está aqui, para a gente começar a nossa aula, dando o nosso start, para a gente começar a falar um pouquinho sobre essa ideia de porcentagem. O nome do conteúdo já denuncia, A gente está aqui perguntando o que é porcentagem. Qual que é essa relação matemática que, na verdade, deixa de ser matemática para dar propriedade para tantas outras coisas, não é verdade? O professor de História está aqui, já não me deixa mentir, que a maioria das situações que a gente utiliza para fazer essas análises da sociedade utiliza bastante desse tipo de medição, tá certo? Quando a gente observa aqui, o que é porcentagem, o finalzinho da palavra já denuncia que eu estou trabalhando com alguma coisa em relação ao 100, E aí, quando a gente observa a maneira de perceber isso, significa que eu estou dividindo alguma coisa em 100 partes iguais. Ah, professora, por que 100? Para a gente ter uma base de como a gente olha para isso, Nas aulas passadas, falando um pouquinho sobre estatística, a gente percebeu que essa ideia de representação da porcentagem ajuda a dar dimensão a determinadas situações. Porém, quando eu estou trabalhando com a ideia de porcentagem, eu preciso ter certeza de onde aquilo está sendo medido. Afinal de contas, se eu estou medindo a parte de alguma coisa, tem que ter uma referência para esse total. Então, inicialmente, quando a gente está tratando dessa ideia de porcentagem, a gente está dividindo qualquer valor em 100 pedaços idênticos, 100 partes iguais. E dessas partes, a gente começa aí a verificar quantidades. Eu posso dividir um total em 100 partes e pegar algumas quantidades dessas partes.
Aqui nesse caso, ó, de maneira espalhada, até para tirar da gente esse primeiro contexto, né? A gente já falou aqui de imagens prototípicas, né? Essa palavrinha significa a maneira como a gente vê as coisas constante. Então, por exemplo, quando a gente fala de porcentagem em relação à quantidade, normalmente se pinta os primeiros quadrinhos, a primeira linha, o primeiro pedacinho. Então, aqui a gente está trazendo imagens que tenham essa diferença para que você perceba que, independente do lugar que você pegar, a quantidade vai ser a mesma, né? O tamanho vai ser o mesmo, tá certo? Então, aqui a gente tem aí 5 quadradinhos pintados e esses 5 quadradinhos, eles vão representar um valor em porcentagem, né? Aqui a gente já tem uma quantidade mais espalhada, 2, 4, 6, 8, 10, 12 quadradinhos que estão ali pintadinhos, de um total de 100 quadradinhos. Então, veja que a quantidade que eu estou pintando, ela está variando. Mas a minha referência inicial é a quantidade de partes em que isso tudo foi dividido. E a gente colocou lá no comecinho que o porcentagem já denuncia que foi dividido em 100 partes. E daí a gente vai escolher a quantidade de partes que a gente vai pegar ou analisar, tá certo? Então vamos lá, ó. Aqui a gente tem uma quantidade bem maior, né? Tiago aí dificultou para mim, né? Para eu contar agora assim de cara. Mas a gente tem uma quantidade bem maior. A ideia inicial dessa explanação, né? Desses pontos pintados de maneira espalhada, é que a gente pode pegar isso de maneira solta dentro dessa divisão. Independente de eu pegar a linha completa, independente de eu pegar a coluna completa, ou espalhar esses quadradinhos, como a quantidade de partes foi em 100 e todas elas são idênticas, independente do local que eu pegar essa quantidade, a gente vai ter aí essa referência de tamanho, né? A divisão foi feita em partes idênticas. Então, eu posso pegar em qualquer lugar dessa divisão e a gente vai ter a mesma quantidade, tá certo? E aí a gente observa, ó, partes de 100 são a base da nossa ideia de porcentagem. Só que agora eu tenho uma quantidade grande dessas partes de 100, né? Então a gente começa a perceber de que maneira eu consigo calcular esse pedaço que eu quero observar. Se eu dividir tudo em 100 partes e eu estou trabalhando com a noção de porcentagem, uma parte daquela vai ser utilizada para a gente fazer alguma análise, né? Para a gente fazer algum cálculo em relação àquilo. Então vamos lá, ó. Se a gente tem aí essas porções de 100, então veja, não é uma porção que cada um vale 100. É uma divisão em 100 partes que eu vou pegar algumas delas, tá certo? Então, vamos observar aqui, ó. Essa noção traz para a gente esse nome, né? Percentagem ou porcentagem, né? A gente tem essa noção de valor percentual da coisa. Quando a gente está analisando determinada situação, por exemplo, aqui eu tenho uma malha quadriculada e tem alguns pontinhos pintados aí. A gente podia fazer a referência em relação a esse contexto de colocar a quantidade toda que está pintada de maneira alinhada. E a gente não fez isso. Mas eu podia trabalhar com essa noção em relação a outro contexto, a divisão de qualquer tipo de coisa, financeira, população, habitacional. Então veja que a ideia agora é a gente perceber a relação que essa subdivisão vai ter de acordo com o contexto que eu quero tratar, tá certo? Vamos observar aqui, ó. A ideia da porcentagem, né, continua aí relacionando com a mesma situação de porções de 100, e aí a gente vai observar partes de 100 ou porção de 100, a gente vai utilizar esse símbolozinho, né, de porcentagem para fazer essa representação, tá certo? Então, a gente já percebe que esse tipo de contexto já relaciona com o símbolo, né? A gente não precisa mais escrever o valor percentual que eu quero calcular. A gente vai escrever aqui esse símbolo e aí ele já vai denunciar para a gente que a gente vai calcular a porcentagem daquele valor. A gente já viu que em matemática a linguagem é utilizada de outra maneira, né? A gente utiliza símbolos para representar situações. Então, eu não preciso mais escrever que eu quero calcular determinado valor daquilo ali, né? Que aquilo representa 50 e a palavra porcento. Aqui, o símbolo por si só já denuncia que a gente vai fazer esse tipo de cálculo, tá bom? Então, vamos avançar por aqui. E como que a gente faz para calcular essa noção de porcentagem? Deixa eu dar um pulinho ali no professor Henrique, verificar como é que está a movimentação no chat, se ele já tem alguma consideração para fazer em relação à aula. E aí, professor? Essa eu estava contando os quadradinhos ali, né? Tava difícil, né? Foi, tá? Beleza. Mas é o seguinte, o pessoal do 9º ano aqui, apareceu o Marcelo agora dizendo bom dia, né? O Luiz, olá.
Então, vamos lá, vamos participar. O nono ano está precisando de mais participação. Eu quero só dizer, Briano, que esse tema de matemática é extremamente interessante e a gente utiliza no dia a dia, né? A gente está passeando pelas ruas e passa lá na loja, tem 20% de desconto, 15% de desconto. Aí se eu pagar à vista, eu tenho 10% de desconto. E muitas vezes a gente não consegue, né? Muitas pessoas, por não conhecerem, né, o cálculo de porcentagem, às vezes ficam voando nisso. Então, é muito importante a gente conhecer, porque assim, é algo que a gente realmente está ali no dia a dia utilizando. E nos outros campos, né, em história, por exemplo, a gente está sempre apresentando, tanto por cento da população, naquele período era isso. Então, é um tema que a gente tem que ter muita atenção e aprender, né? Pois é, essa interpretação, né, utilizada dentro de todas as áreas, inclusive o professor Revoreto está ali olhando para mim, um beijão. Essa é a noção, está em educação física. Eu já vi aqui aulas que ele trouxe o estudo, né, da mobilidade do ser humano, né, diante da população, por exemplo, recifense, a questão da gente ter essa autonomia em relação ao nosso corpo, da gente cuidar, qual é o percentual da população que cuida de fato do corpo. Então, você percebe que o número já chama a atenção, né? A gente sabe que em Recife tem muita gente, mas que a ideia de ter essa noção de porcentagem traz para a gente a quantidade de muita ou pouca que cuida ou não do seu corpo. Então, de acordo com essa noção de porcentagem, a gente acaba tirando algumas conclusões. Uma coisa que a gente vai falar no finalzinho aqui da aula é sobre o cuidado com essa quantidade, tá? Mas vamos caminhando por aqui para as noções iniciais de porcentagem, tá certo? Então, vamos observar aqui, ó. A gente dividiu a malha em 100 partes iguais. E aí, nessa divisão, a gente utilizou o primeiro exemplo, né? Pegando 5 pedacinhos. Como que a gente vai representar isso, né? Na aula de razão, a gente utilizou a noção de representar uma comparação de medidas utilizando uma fração. A fração está ali expressa no cantinho, utilizando a quantidade de partes que eu estou observando, 5, pelo total de partes que eu fiz a divisão, 100. Então, aí é uma confecção inicial de fração normal. Desde o 6º ano, a gente vem estudando esse tipo de relação. A gente vai afunilar a nossa aula para, de fato, como fazer o cálculo utilizando desse raciocínio, tá? Vamos observar aqui um outro exemplo. A gente pode escrever 5 sobre 100, representando 5%, como eu falei, né? Utilizando aí o símbolo que representa esse percentual, tá certo? A gente tem aí que qualquer valor que apareça antes do símbolo do percentual significa ali aquela fração. Então, veja, Henrique falou uma coisa bem massa, né? A gente está utilizando isso no nosso dia a dia e existem muitas situações em que eu vou precisar fazer esse cálculo, que eu vou precisar fazer esse tipo de comparação em relação a uma coisa que foi dividida em 100 partes e a gente está removendo, né? Tendo desconto, por exemplo, de algum percentual em relação a isso, tá certo? E aí, quando a gente observa que a porcentagem, ela é uma fração, e que essa fração ela pode ser reduzida, a gente pode utilizar de algumas relações que facilitam esse cálculo, a gente ganha propriedade até no momento do desconto mesmo, porque na hora desse desconto a gente já faz essa conta de cabeça. E a gente vai ver um mecanismo aqui para que a gente consiga ter essa autonomia, né? Consiga perceber esse cálculo da porcentagem aí acontecendo, tá? Então vamos lá, ó. Outra ideia aqui, ó, contei certinho esse, tinha 12%, né? 12 quadradinhos estavam sinalizados do total de 100, então a gente vai representar 12 sobre 100 ou 12%, tá certo? E aí, utilizando o símbolo que a gente acabou de mencionar, tá? A outra representação foram 34, olha aí, 34 quadradinhos pintados de um total de 100. E aí, a gente pode fazer essa representação também utilizando o percentual, né? Utilizando ali o símbolo da porcentagem, tá? Nada de diferente até agora, coisas que a gente já vem trabalhando, inclusive, em outros conteúdos. E agora sim chegou no momento que eu queria argumentar com vocês, né? Como que a gente faz para ter essa autonomia no cálculo da porcentagem? Então, vê, desde o começo da aula, a gente comentou que a porcentagem é um cálculo feito em uma quantidade, que foi uma quantidade qualquer, tá? Que foi dividido em 100 partes, e dessas 100 partes eu vou pegar algumas delas para fazer um desconto, para ter uma análise sobre, né, dependendo da história, geografia, ciências, que a gente pode ter esse tipo de comparação, mas o cálculo basicamente é a mesma coisa, tá? Então, vamos observar aqui o contexto. A gente pode utilizar esse raciocínio utilizando, né, situações mais práticas, mais fáceis, frações que dá para simplificar, a gente vai ver um exemplo aqui mais na frente.
A gente utiliza a calculadora quando o número é muito grande, quando o número é muito pequenininho, quando existem algumas comparações que precisam ser feitas, ou até mesmo situações que são sucessivas, né? Mais na frente a gente vai trabalhar um pouquinho sobre juros simples e juros composto, que inclusive está muito nesse campo da promoção, né? E também trabalhando com a ideia inflacionária. Eu posso até dar uma aula de história depois falando sobre essa noção de inflação. Já está convidada. Já né? estou convidada, né? E é um assunto que a gente precisa conversar bastante. É isso que a gente quer, né? Um conhecimento que seja efetivo, que faça a diferença e que você possa criticar o mundo ao seu redor, tá certo? E fazendo ali a mãozinha, não sei se vocês lembram, a gente pode relembrar aqui nas próximas aulas, a regrinha de 3, né, gente? Que a gente também pode calcular aí. Porém, a ideia é que você ganhe autonomia nessa aula. Então, a gente vai focar nesses primeiros momentos onde a gente já conhece a relação de porcentagem, tá certo? Então, ó, aqui tem alguns percentuais que eu estou colocando para vocês. Verifica aí se já tem algum percentual desses que vocês já conhecem e já conseguem fazer rapidão, né? Já de cabeça ali, colocamos uma engrenagenzinha já, pensando aí de que maneira a gente pode relacionar esses percentuais e trabalhar com essas relações. A partir de agora, a gente começa a fazer um quebra-cabeça em relação a outros percentuais que não fazem tanto sentido, né? Que não são tão frequentes. Então, vamos lá. A gente tem aí inicialmente a tela circulando o 50%, e o 50% é mais que conhecido, né, gente? Toda vez que a gente fala de 50%, eu acho que até quem não estudou porcentagem ainda, só por escutar a relação de 100%, sabe que 50% vai relacionar uma fração de acordo com a metade, né? Então, quando a gente quer calcular o 50% de um valor, eu nem preciso dizer muita coisa, você já vai lá e divide por 2 e você acha aquele resultado, né? Imagina você ter 50% de desconto em tudo que você vai comprar, vai ser ótimo, né? Então, vamos lá. Outra informação que a gente tem é o 25%. Então, vê, se a gente faz a divisão com o valor, a gente pode fazer a divisão com a porcentagem. Se eu calculei 50% dizendo que era metade, o 25% é metade da metade, né? Calculei 50, calculo metade de 50 que vai dar 25. E aí a gente começa a perceber que, claro, se eu fizer a multiplicação da fração 25 sobre 100, a minha resposta vai ter que sair igual. Mas, da mesma maneira que eu tenho autonomia, né, velocidade para calcular os 50%, se eu começo a perceber que essas porcentagens, elas se relacionam, elas têm esse tipo de relação lógica, eu começo a fazer divisões que são mais fáceis de serem calculadas. Exemplo desse 25%, que é metade do 50%, que é a metade do 100%. Então, calcular 25% é dividir por 2 e dividir por 2 de novo. Então, a gente já começa a perceber essas relações interessantes aí na porcentagem, né? Vamos ver uma outra ali. Ah, essa fácil, né? 1%, a gente vai pegar uma única parte das 100. Então, basta dividir aí para 100 e a gente vai ter esse 1%. Essa daí é bem tranquila da gente observar. Vamos ver uma outra aqui que está sinalizado. 10%. Então, vê, se eu acabei de pegar um pedaço das 100, se eu quero 10%, basta que a gente multiplique isso por 10. Eu tenho 1, quero 10 agora, então a gente vai multiplicar essa quantidade que eu descobri, relacionando essa porcentagem, utilizando a multiplicação por 10. Então, vê como é interessante, a gente começa puxando o gancho de outras informações que a gente já conhece. Até agora, a gente não montou nenhuma multiplicação com fração, mas a ideia é que você comece a perceber essa dependência, né, essa relação que existe entre alguns percentuais que a gente já consegue identificar, que a gente já consegue calcular, tá certo? Vamos avançar aqui mais uma. Olha, e os outros valores? Vamos pensar assim. A gente definiu o 50, o 25, o 1 e o 10 como situações diretas, né? Coisas mais fáceis de serem calculadas. Mas eu posso fazer a composição dessas informações. Ó, como será que eu podia fazer para compor esses valores aí de 75, 85, 80 e 15%? Como será que a gente poderia unir essas informações, né? Juntar essas informações para que a gente consiga essa porcentagem aí, sem de fato a gente fazer aquele cálculo um pouco maior, né? Um pouco mais comprido, tá? Então, a gente vai observar que a maneira de eu construir, né, de eu juntar essas informações, é bem interessante como que eu consigo fazer esse tipo de cálculo. Então, vamos observar aqui. Eu tenho 800, quanto que a gente vai calcular aqui dessa porcentagem? E aí, 50% de 800 é metade. Fácil demais, professora.
Metade de 800 vai me dar 400. Simples. A gente já tinha visto isso de maneira prática, né? Utilizando a noção mesmo de quantidade, 100% dividido para 2 vai dar 50%. Então, se eu quero calcular 50%, é metade do total. Tranquilo até aí. Vamos observar um outro exemplo agora. Se eu quero calcular 25%, a gente falou que vai utilizar a metade da metade, né? Então, aí, ó, 800, metade dele foi o 400, a gente calculou agora há pouco. E a metade dos 400 vai dar o 200. Fácil demais. Então, você não precisa escrever o 800 vezes 25%. Basta que você comece a comparar agora de que maneira eu vou utilizar essas relações que a gente conhece para, de fato, aplicar aí na prática, tá certo? Vamos para mais um exemplo. 1%. Poxa, professora, essa daí ficou mais fácil, né? 1%, a gente vai ter 800 dividido para 100, né? Que é uma parte das 100 que a gente está fazendo a divisão. Então, a gente vai ter 8. Fácil demais, até porque o 800 ali já ajuda com 2 zeros no final, para a gente simplificar, né? Para a gente tirar os 2 zeros também do 100. Então, bem facinho aí, né? Vamos observar uma próxima. 10%, ó, a gente acabou de ver que seria essa multiplicação, né? Então, vamos dar uma olhada. Aqui a gente vai ter 80. A gente acabou de ver que 1% é 8. E a gente vai ter 10%, 8 vezes 10. Então, a gente vai ter 80 aí. Facinho demais também. A gente começou a deduzir essas informações. Pronto. Agora chegou num exemplo que eu acho massa. Vem. Se a gente tem a noção de compor essas porcentagens, né, de juntar essas porcentagens, a gente utilizou mais para trás, né, nos exemplos anteriores, algumas informações que se relacionavam com a divisão apenas, onde a gente conseguia perceber esse tipo de comparação, metade era 50%, e aí depois para calcular 25% dividia de novo pela metade, mas a gente tem uma outra fração e se você souber já coloca aí nos comentários, tá certo? E aí agora a gente vai observar o 75%. Até agora, né, imaginando que vocês estão aprendendo, né, entendendo a nossa aula, eu acho que vocês conseguiram perceber essa relação entre os valores de porcentagem. Então, vê, nesse sentido agora de calcular 75%, o que a gente tem, né? A gente tem que eu posso calcular o 100% daquele valor, que é 800, já está ali, não preciso dele, e que o 25% é um valor que apareceu ali a mais. Se eu consigo perceber que eu posso calcular 50% mais o 25%, o que aparece ali? Ó? Aparece que a metade da metade vai dar 200. Só que a metade de 800, quanto que é? É o 400, né? Então, significa que eu vou pegar 400 mais 200, que vai dar o 600. A gente já tinha feito esse cálculo antes da metade, né, de 800, e agora a gente calculou a metade da metade e somamos. A gente fez a composição disso. Ou ainda, eu posso pegar o 100% e tirar 25 para dar 75, ou não. É uma outra maneira de fazer. Então, agora a gente está conseguindo compor essa porcentagem de acordo com uma soma ou com uma subtração de valores. Se eu pego 100% e tiro 25, eu vou chegar em 75. Se eu pego 800 e tiro 200, eu chego em 600. É uma outra maneira da gente compor essa porcentagem e dá para você essa autonomia de como você faz para calcular esse tipo de situação sem, de fato, ir ali para a pontinha do lápis ou utilizando a calculadora, tá certo? Pronto, vamos ver aí, vou dar ali para o professor Henrique fazer os comentários dele iniciais, né, trazer aqui para a gente se o pessoal está ou não entendendo e de repente puxar o gancho aí para a história. Essa aula ficou o máximo com a participação do professor. E aí, professor Henrique? Não, só comentar aqui, né, que o Marcelo da Escola São Cristóvão, né, está presente, ele disse que, eu perguntei aqui, né, ele falou que já consegue, que reconhece, né, frequentemente no dia a dia, né, o uso da porcentagem nas lojas, muitas vezes. Então, é isso aí, Marcelo. Acho que você estava explicando, eu acho que estou bom de cálculo aí, viu? Eu estava acertando tudinho até então. Mas, assim, como eu tinha falado, né, acho que a gente sempre tem que avaliar, a gente sempre tem uma possibilidade de poder ter um número, né, uma porcentagem sobre uma situação, né? Então, seja para comprar, para fazer nossas compras, seja para a gente poder fazer uma avaliação de população, seja o exemplo que você deu aqui, até para a gente, por exemplo, ver a questão da mobilidade, quanto por cento da população anda de carro, de ônibus, para a gente construir políticas públicas
né? Enfim, então a porcentagem nos dá, né, elementos para né, que a gente possa construir outras políticas, para que a gente possa, né, e fazer escolhas, né? Então a gente sempre está utilizando isso, por isso é tão importante a gente continuar aprendendo, né, as porcentagens. Top. Professor Henrique, e agora eu vou trazer um contexto. Briane, desculpa, a Marcela, né? Eu perguntei aqui, a Marcela também acertou os cálculos, tá bom? Então, o pessoal tá fazendo cálculo também junto contigo. Que legal, então. A ideia é essa, que essa interação aconteça e se a dúvida vier, pode perguntar, tá bom, gente? Uma coisa interessante que eu trouxe aqui de novo, essa telinha, né? A gente vai para um exemplo final, mas só para confabular aqui com o professor Henrique sobre isso, uma das aulas que a gente ministrou, professor, foi sobre estatística. E essa aula, ela trazia a necessidade da gente perceber o cuidado com o espaço amostral de uma pesquisa, né? Eu até brinquei no dia que eu dei a aula aqui, dizendo que 100% das pessoas que eu entrevistei gostavam de mim. Aí depois assim, onde é que essa pesquisa foi feita? Na minha casa. Com quantas pessoas essa pesquisa foi feita? Com 2 pessoas. Então, aí a gente tem que ter um cuidado, né, professor? Imagina se essas 2 pessoas não gostassem de mim, eu já ia ficar triste. Mas a gente tem essa relação de porcentagem, pessoal, e a ideia é que a gente consiga, de fato, trazer algum contexto, né, alguma maneira de analisar. Porém, é bem cuidadoso essa necessidade que a gente tem de verificar a fonte que essa pesquisa foi feita, a quantidade de pessoas que foram entrevistadas e até mesmo o ambiente que isso foi feito, né? Para a gente não ter aí um resultado tendencioso, não é não, professor? Pois é, a gente está chegando, inclusive, por exemplo, chega no momento das eleições, né? Então começa a aparecer lá, claro, aquilo nos ajuda a projetar, né? A pensar, por exemplo, as escolhas, mas também a gente precisa sempre entender, né? Em qual grupo, em qual momento. Por isso que quem trabalha com estatística usa grupos bem diferentes, né? Então, ele diz assim, olha, na nossa metodologia a gente procura lugares diferentes, gêneros diferentes, né? Idades diferentes, justamente para ter uma visão geral. Então, realmente, né, a gente fazer essas pesquisas de estatística precisa ter uma metodologia bem séria. Olha, minha gente, eu vou parar de aula matemática por aqui, vou entregar esse negócio pro professor Henrique, vou deixar ele dando aula, porque já tá top com esse negócio de porcentagem. Daqui a pouco eu vou fazer cálculo aí, viu? Então, pelo menos isso aí eu sei. Então, veja, a aplicação desse olhar crítico da estatística, né? A gente toma decisões baseadas nas informações que a gente consome e na maneira como a gente critica essas informações. Veja como é importante a gente juntar esses conhecimentos, por isso que não é uma coisa solta, né? Tudo bem, a gente aprende no comecinho, a ideia de porcentagem, verifica aí como fazer esse cálculo. Claro que a gente vai utilizar a nosso favor, um desconto, uma coisa ou outra, mas muito para além disso, a gente tem a aplicação, principalmente desse conteúdo, ramificado para todas as áreas. E quando hoje tem um professor, na surpresa de história, que traz para a gente esse tipo de relação, esse tipo de importância, a gente verifica aqui. Claro, daqui a gente vai aprender, vai fazer algumas avaliações ao longo da vida, mas a ideia é servir isso no nosso cotidiano mesmo, na nossa avaliação social. De que maneira eu consigo imaginar, né, ou interpretar, perdão, esse tipo de relação da porcentagem, da história dentro do meu dia a dia, né, na minha vida. O que é que isso impacta, né? Então isso quer dizer que toda vez que eu for numa loja agora, né, chega lá, tem lá a camisa por 20% de desconto, eu já sei que, né, que eu divido ali aquele preço em 100 partes, né, então 20 é o tirado ali, né? Então, olha aí, tá vendo? Pronto, ótimo. Então já vou saber calcular direitinho. Então, vocês também, né? Já não vai ser mais enganado ali, né, gente? Só para a gente finalizar a nossa aula, eu vou avançar aqui na telinha para a gente verificar a relação de percentual na comparação desses valores iniciais, tá certo? Então, vamos observar aqui, ó, o Tiago já colocou um exemplo para a gente começar a fazer o cálculo, perguntando quanto que é 15% de 300. A gente não viu até agora a relação sobre isso. Eu vou deixar essa atividade rapidinho para vocês. Amanhã a gente traz as respostas que surgirem tanto no chat quanto no YouTube, tá certo? Já aguarda essa informação aí rapidinho. E, se possível, diz a maneira como você fez esse cálculo, né? A gente verificou ali que tem a calculadora, que tem a regrinha de 3, mas de cabeça. De que maneira, fazendo aquelas partições que a gente fez agora há pouco, você conseguiu calcular 15% de 300, tá bom? Eu vou me despedindo por aqui. Professor Henrique, dê suas considerações finais. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aprendendo aqui. E vamos participando, gente, do chat. Façam os cálculos aí na próxima aula, né? Entregue aí os resultados. Vamos participar. Valeu. E é isso, gente. Até uma próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.